Seja bem-vindo e bem-vinda ao primeiro programa Amplamente. É um prazer ter você aqui com a gente para aprendermos juntos. A cada programa a gente vai se aprofundar num tema específico de relevância social e teremos 2 convidados ilustres. Um especialista no assunto, que vai explicar sobre o tema, e um personagem, a pessoa que vai compartilhar suas experiências com o tema do dia. Já deu para sentir que vai ser muita coisa boa, né? Hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo social. Você já ouviu falar? O primeiro convidado do programa que vai te deixar por dentro do assunto é Yablas Nascimento. Ele é empreendedor social, graduado em gestão de negócios e coordenador de mobilizações e voluntariado do Transforma Brasil e Novo Jeito. Yablas, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite e espero poder colaborar. Bem, para começar, pergunta básica. O que é o empreendedorismo social e qual é a diferença dele para o empreendedorismo comum? Certo. O empreendedorismo social, ele consiste em todo o negócio que ele tem como foco principal causar um impacto social. E a diferença dele para o empreendedorismo comum já se justifica por essa causa em si. Por exemplo, qualquer negócio hoje, ele visa como a meta de sucesso, a régua do sucesso dele, a quantidade de lucro que dá. Então, quanto mais grana o negócio, ele é tido como mais bem-sucedido. No empreendedorismo social, não funciona dessa forma. Funciona pela causa do qual o negócio nasce. Então, um negócio social, por exemplo, que ele surge para tirar pessoas da pobreza, ele não é medido pela quantidade de grana que entra, mas pela quantidade de pessoas que saem da pobreza, ou seja, para levar alimentação saudável para comunidades, ou seja, para relevar esportes para comunidades também que precisam. Qualquer negócio social que ele venha a ter como foco principal o impacto que causa, ele já é tido como o social, como um negócio social. Certo. Uma dúvida que muitas pessoas têm sobre o empreendedorismo social é como ela consegue gerar lucro, né? É um negócio, então precisa se manter, precisa ter os recursos. Então, como é que existe esse equilíbrio entre o impacto social que o negócio vai causar e o dinheiro que é necessário para continuar movimentando o negócio? Então, aí normalmente as pessoas se confundem muito, porque nem todo mundo necessariamente entende como funciona uma ONG. E aí só fugindo um pouco do tema para poder trazer à tona. A ONG ela tem movimentação financeira, como qualquer negócio tem. A diferença é que não tem lucro. Então todo o dinheiro que ele é excedido, seja por mais arrecadações, seja por venda de produtos que se pode ter, ele volta para a própria ONG. No negócio social não. O que sobra, o lucro excedente no caso, ele pode ser repartido entre os sócios, ele pode ser repartido entre os funcionários, caso quiser. Como que isso gera renda? Como que o negócio social gera renda? Ele gera renda como qualquer outro negócio a partir dos seus serviços, da sua tecnologia e da sua produtividade. Legal, ficou bem explicadinho. Eu mencionei que você é coordenador de voluntariado do Transforma Brasil, que é uma plataforma nacional, né, de empreendedorismo social e voluntariado. E tem um dado do Transforma Brasil que diz que nos 3 anos de atuação que teve aqui no Recife, o número de voluntários foi de 4% e subiu para 10%. Como esse aumento do voluntariado aqui no Recife mexe no empreendedorismo social na nossa cidade? A plataforma Transforma, que ela iniciou aqui como Recife, hoje ela é a nível nacional Transforma Brasil, ela teve um impacto muito grande aqui na cidade, de fato. E eu posso dizer porque eu moro em Recife há 3 anos e desde que eu cheguei eu consegui ver essa evolução. Então hoje a média nacional de pessoas engajadas no Brasil civicamente através do voluntariado, a gente está falando de 4,3% da população brasileira. Ou seja, a gente tem 96% da população que não entende que a causa do outro é a causa dele. Então vive uma vida muito com olhar para si. Quando a gente constrói essa plataforma, que ela consiste em quê? A plataforma do Transforma, ela busca todos os projetos da cidade, todas as ONGs, todos os projetos sociais, que eles têm o impacto que causam, sejam projeto que trabalha com drogas, com pessoas que têm o vírus da AIDS, com crianças abandonadas, com crianças com crianças raras, enfim, seja qual for ele, essas pessoas hoje, elas podem entrar numa plataforma e podem dizer assim, olha, eu não tenho como pagar um advogado, mas eu preciso de um advogado voluntário. Então, uma pessoa que
tem uma profissão e tem um turno livre da semana, ou tem 2 horas num fim de semana livre, ela pode se candidatar a ser voluntária nesse projeto. E é um projeto que tem um impacto enorme, ele agora tem um advogado voluntário. Do outro lado, a sociedade que entende que isso é um chamado para ser um protagonista e não ser só um cliente da situação, não deixar toda a sua cidadania só no ato do voto, mas sim na prática do voluntariado e do exercício dela, eles se cadastram nessas vagas. Então, a pessoa que tem um talento com a foto, ele vai se cadastrar e vai falar, olha, eu posso prestar o meu serviço de forma gratuita para você, porque eu entendo o teu projeto e é a minha causa. E tem muita gente que tem a sua causa, tem gente que adora trabalhar com criança, mas não é a causa dele trabalhar com idoso. E quando você tem uma plataforma com mais de 500 projetos, você tem a variedade muito grande, então tem um leque de opções. E há talentos onde essas horas e a ponte entre quem precisa de ajuda e quem pode ajudar se encontra, e isso faz com que o número cresça. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Porto Social. Eu queria que você explicasse, na verdade, o que é o Porto Social. O que é que ele representa aqui na cidade do Recife e qual é a missão do Porto Social? Certo. Quando a gente consegue resolver o problema de voluntariado com projetos sociais, começa a aparecer um outro problema. Qual é? Quando os voluntários chegam nos projetos, os gestores dos projetos sociais, eles muitas vezes não sabem lidar com os voluntários. Mas não é porque eles não querem, é porque normalmente um projeto social, ele não nasce porque alguém pensou um projeto social. O projeto da escolinha de futebol, ele não nasce porque o cara é um educador físico que vai elaborar um projeto de futebol. Provavelmente ele é um eletricista que ele quer ver na comunidade dele os meninos não irem para o caminho das drogas. E aí ele quer ser uma boa referência. Mas ele nunca teve aula nenhuma sobre gestão, nem de pessoas, nem financeira, nem planejamento, em nada do tipo. Então, fica uma demanda muito grande. Ele sempre está dependendo de doação, de alguma instituição maior, e ele sempre fica o coitado. A filantropia e o coitado pelo coitado. E o Porto Social, ele vem empoderar os projetos. Empoderar como? Primeiro, dando um ambiente para um projeto social que quase não se tem por aí. Então tem um coworking lá, uma área de 700 metros quadrados, onde todo o projeto ele tem acesso à internet, Wi-Fi, salas climatizadas, um ambiente lindo, lindo mesmo. E fora a estrutura física, todo projeto hoje que ele se inscreve no edital do Porto Social e ele pode vir a ser selecionado para ser capacitado, ele recebe um advogado, um contador, uma pessoa para comunicação, uma pessoa para a rede social, alguém que vai ajudar ele a se comunicar com o poder público, com o poder privado, alguém que vai ajudar ele a pensar no futuro do projeto, a aprender a contar melhor a história dele, então tem storytelling. Então tudo isso hoje é levado como conteúdo para os gestores dos projetos sociais, que muitos deles não eram gestores de fato e estão aprendendo a ser. Então, o Porto Social, ele vem capacitar os projetos sociais da cidade para que eles possam, de fato, lidar com o impacto que fazem, saber os caminhos, as formas de ser sustentáveis e não ficar dependendo disso. Porque, assim, muita gente que começa a trabalhar com um projeto social é porque encontrou a causa de vida dele ali. E que bom, que legal seria se a pessoa que encontra a causa de vida dela também conseguisse encontrar a sustentabilidade da vida dela na causa dela. Então o Porto Social ele vem para isso, ele vem para poder concretizar o sonho de quem quer trabalhar com social ou de quem tem algum projeto social, mas não sabia como se manter e vem dar toda essa capacitação durante um ano. Então hoje a gente deve ter lá cerca de 135 projetos que são acompanhados anualmente, que causam impacto em mais de centenas, milhares de pessoas na cidade. E aí, em tratando do impacto, o impacto é visto em todas as comunidades onde são as pessoas beneficiadas. O exemplo que eu citei da escolinha de futebol é um exemplo real, na verdade. E hoje, se você for na escolinha de futebol dele, que eu estou falando do Pereirinha, lá no Alto, na Água Fria, você vai ver que a mente dele hoje é outra. Você chega lá hoje, ele vai te mostrar tudo o que ele faz, ele tem planejamento, ele sabe daqui 2 anos onde ele quer chegar, ele não depende mais de nenhum governante público para ficar dando colete para ele ou Coca-Cola quente, porque ele sabe que ele pode se sustentar. E você chega lá, o discurso dele é outro. Então você consegue ver o projeto dessa forma, quando o empoderamento da sociedade e dessas pessoas, dos gestores de projetos sociais, que a gente chama carinhosamente de muda-mundo, porque a gente entende que de fato eles estão mudando o seu bairro, a sua cidade. Legal. Você mencionou, enquanto estava falando, os projetos que são acompanhados pelo Porto Social. E eu também quero que você explique como funciona para esses projetos serem selecionados. É o que chamam de incubação, né? E como é que funcionam esses projetos de incubação lá no Porto Social? Exato.
Os projetos, o edital do Porto Social, ele abre anualmente. Então, todos os projetos, eles têm a oportunidade de escrever, de se inscrever, né, e escrever o que eles fazem, aonde eles querem chegar, como eles se sustentam hoje. Esse primeiro passo, ele vai para uma banca examinadora da equipe. Daí, vendo que o projeto ele tem potencial, eles são convidados, uma parte deles são convidados para apresentarem um pitch. Então, eles têm que apresentar agora em 5 minutos o projeto deles e são convidados pessoas da sociedade como um todo. Então, várias pessoas influentes da sociedade são convidadas para ser essa banca examinadora. Daí o projeto ele é ouvido e a partir da capacidade dele, do potencial que é visto por essa banca, esse projeto ele é selecionado para entrar e para ser incubado, que aí recebe todos os benefícios que eu mencionei. Além da incubação hoje, o Porto começou também a abrir algumas outras vertentes. Por exemplo, o projeto hoje que ele não é incubado pelo ano inteiro, ele pode entrar em outra trilha, que hoje está sendo chamada de Drops, que é um conteúdo um pouco mais sucinto, eu diria, porém é um conteúdo que faz com que esse projeto faça parte do ecossistema. Então ele não chega lá e bate com a cara na porta e fala, poxa, não tem chance para mim só ano que vem. Ele tem um outro caminho, que é uma coisa mais leve, porém faz com que ele seja parte do ecossistema social. E aí dá para abarcar mais projetos e transformar mais ainda, Exatamente, né? Exatamente. E Ablas, muito obrigada pela conversa, foi realmente muito esclarecedora e sucesso aí nos projetos que vierem pela frente. Obrigado. A gente agora vai conhecer mais de perto como o Porto Social funciona. Lá eu pude observar a estrutura e funcionamento do local. Acompanhe a videoreportagem. Colorido, inspirador e acolhedor. Essa é a primeira impressão quando você entra na sede do Porto Social. Eu fui recebida pelo Givson. Ele é Relações Públicas do Porto Social e fez questão de mostrar cada lugar e conversar bastante sobre o funcionamento do Centro de Impacto Social. O espaço conta com diversos ambientes. Tem a lojinha com produtos personalizados de vários projetos, a sala de descompressão, que é um ambiente para relaxar, a copa e salas de reunião. Todo esse ambiente só passou a existir por conta do apoio de empresas parceiras. O Porto Social foi pensado e estruturado para que se fosse saísse do papel, que fosse para um espaço físico. A Interna Educação, que também hoje é a nossa maior parceira, eles cederam espaço para que a gente pudesse comportar a sede do Porto. Então toda essa estrutura aqui do primeiro andar ela foi montada e criada por meio de voluntários. Depois disso, eu fui conhecer o espaço mais legal, onde a maioria das equipes se reúnem. São 200 projetos ligados ao Porto Social e durante a semana vários deles trabalham aqui, nesse espaço coworking. Um desses projetos é o PK Recreação, que trabalha com educação infantil. Trabalha nesse ambiente, a pessoa faz conexões, recebe ideias. Se um chorar, todo mundo chora junto, se um sorrir, todo mundo sorri junto, é todo mundo junto, pelo bem de todo mundo aqui. Depois de toda essa visita, a impressão que fica é que muita gente e muitos projetos crescem e amadurecem aqui dentro. A profissionalização é gritante. Eles se perceberem que trabalha com o social, mas que pode ter a questão de ser o seu meio de sobrevivência, de você poder trabalhar, gerar impacto, ainda conseguir pagar os boletos com isso. É incrível. A gente precisa desconstruir, essa é a palavra, a gente precisa desconstruir que quem trabalha com o social tem que estar sempre de coitadinho. Então é uma das coisas que a gente conversa, você tem um trabalho que tem um impacto, você tem uma atividade que gera impacto, a gente precisa pensar na sustentabilidade financeira sua e do projeto. Então a gente percebe que quando eles começam a compreender do que pode fazer, do potencial que tem, então a gente fica muito feliz. Legal, né? A gente agora vai para um breve intervalo e na volta você vai conhecer uma iniciativa de arquitetura que está incubada no Porto Social. Não sai daí! Já estamos de volta para mais um bate-papo sobre empreendedorismo social. Agora eu vou conversar com a Eline da Silva. Ela é arquiteta e urbanista de formação, faz parte do ABRA, Arquitetos Brasil Associados, e é coordenadora do Desafio ABRA. Eline, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Bem, Aline, para a gente começar, eu quero que você explique o que é o Abra, qual é o propósito de vocês e como foi que ele começou. Bom, o Abra, Arquitetura com Propósito, é um negócio de impacto social que tem como objetivo democratizar os serviços de arquitetura, tornando a arquitetura acessível a todas as pessoas. E ele surgiu, né, do incômodo de 3 amigos meus, até então eu não fazia parte da forma como vinha funcionando o mercado convencional de arquitetura, que era voltado, né, para a classe A. E aí, a princípio, surgiu com a ideia, né, de fazer projetos por ambiente a baixo custo, para justamente atender a necessidade da população, né, das outras classes. E aí, a princípio era só uma ideia mesmo, e cada um, né, atuava independente no mercado tradicional mesmo, em construtora, em escritório. E aí foi quando surgiu, né, a crise lá para 2015, 2016, e aí saíram do mercado tradicional e decidiram de fato, né, começar, né, juntos agora nesse propósito, nessa ideia. E aí foi quando descobriram a incubação lá no Porto e tudo mais. Não sei se tu vai perguntar mais pra frente. Vamos chegar lá. Você mencionou que não começou, não estava no iniciozinho do Abra, mas eu queria saber se antes, na sua formação de arquitetura, você já pensava em atuar nesse lado do empreendedorismo social. Isso, eu acompanhei eles de longe, né? Mas antes mesmo de eu conhecer Samile, que foi a primeira que eu conheci, que eu trabalhei junto com ela no escritório, no decorrer do curso, eu me senti um pouco incomodada com o curso, né? Pensando que era um curso, uma área profissional de muito materialismo e que justamente segregava muito, atendia só uma parte das pessoas, da população. E por hora, assim, eu pensei até em desistir, né? Que eu não estava me sentindo bem para continuar nessa profissão. Mas aí eu vi que eu podia, sim, fazer diferente, né? Não fazer como os outros arquitetos. E eu cheguei a pensar assim, não, quando eu já tiver com o meu escritório, né, num patamar assim já estabilizada, pelo menos uma vez no ano eu vou, sei lá, doar um projeto, doar uma casa para uma família que necessite e tal. Então eu já tinha isso em mente. E aí foi quando depois, né, eu conheci Samile e foi quando teve toda essa outra parte que eu já citei, né, deles quererem iniciar um projeto. E depois eu terminei me juntando a eles. E conseguiu achar o propósito dentro da arquitetura, né? Isso. Bem, você estava mencionando aí sobre o projeto de incubação do Porto Social. Vocês vocês entraram lá, na verdade, de 2017 para 2018. Isso. E eu queria saber qual foi o impacto que teve para o Abra se juntar com o Porto Social. Como eu falei, era só uma ideia. A gente, no caso eles, não tinha, né, assim, noção de como começar, se o modelo era aquele, se era um ONG, se era um negócio. E aí, entrando, né, no processo de incubação, como o Yables até já explicou muito bem, tem toda uma trilha que você segue com mentores na área de comunicação, na área jurídica, na área de como se portar, como comunicar, né, a sua ideia, o seu negócio. E tudo isso foi ajudando no processo de modelagem do que hoje é o Abra, né, um negócio de impacto. Bem, vocês disponibilizaram no Instagram de vocês que em 2017 foram doados 913 metros quadrados, né? Isso não só em Recife, mas em outras cidades também, como Olinda, Toritama. E eu queria que tu explicasse como é que vocês conseguem fazer para conseguir os recursos que são necessários para manter esses projetos sociais que vocês fazem. No primeiro momento, né, uma das primeiras modelagens a gente usava a metodologia 1 para 1, onde um cliente convencional, né, contratando um projeto, ele estaria doando um outro projeto para uma família que não tivesse condições de arcar com o valor, né, com o custo do projeto. E era dessa forma que funcionava. Mas a gente viu que a ideia permanecia a mesma, né? A gente estava alimentando ainda o mercado convencional de arquitetura, que era para os que podiam pagar. E a ideia não era essa, era justamente
democratizar, era fazer com que todos tivessem acesso. E isso tudo diante de um dado, né, que temos, onde 85% da população não tem acesso aos serviços, ou seja, apenas 15% da população brasileira tem acesso a serviços especializados de arquitetura e engenharia. Então a gente chegou, né, para atender justamente os 85% e fazer eles entenderem que a arquitetura é para todos. Vocês tiveram vários projetos em 2017, em 2018, né, em diversas comunidades, e eu queria saber se teve algum projeto específico que te marcou, assim, que te fez pensar, eu realmente estou no caminho certo. O primeiro projeto, assim, que me marcou muito foi o da família de Natália e Lúcia. Porque, assim, na verdade eu não falei ainda como é que a gente funciona, né, o Abra. Nós funcionamos através de 3 pilares. O Facilita, Abra Facilita, que são pacotes de projetos de arquitetura com pagamento facilitado. Tem o Reformei, que são obras rápidas, a baixo custo nas comunidades, né, com foco nas comunidades. Tem o Workshop gamificado, que é o Desafio Abra para estudantes de arquitetura. E tem o Abração dos Sonhos, que aí é onde entra nessa parte que a gente abraça uma família para realizar o sonho dessa família. E foi a partir dessa história que surgiu essa modalidade, vamos dizer assim, esse pilar do Abra, que é o Abração dos Sonhos, onde chegou através da plataforma Transforma, a gestora nos procurou para atender uma família que estava correndo o risco de perder a guarda dos 6 filhos, pela condição precária de moradia que eles viviam. E aí, a princípio, foi feito o projeto, mas não tinha como construir, né, apenas o projeto. Sim, não dá para ir. Para sair do papel, precisava do material, de mão de obra e tudo mais. A gente até chegou a jogar nas redes sociais, mas conseguiu 2 sacos de cimento. Nossa. Então, foi quando a gente teve a oportunidade de se engajar numa campanha de financiamento coletivo online. E aí foi quando a gente conseguiu, né, o material, o valor necessário para poder construir a casa para essa família. E foi assim, em torno de 110 dias, né, 50 dias de campanha e 60 dias para, de fato, construir a casa. A gente conseguiu, foi uma luta enorme, mas a gente conseguiu. E aí, dessa história, a gente acabou conhecendo mais a fundo cada criança, a família em si se apegou muito a eles. E descobriu que um dos sonhos do filho, que no caso era cego e era o agravante pela perda da guarda e tudo mais, a gente descobriu que ele tinha o sonho de ser corredor. E a gente terminou organizando uma corrida para ele e tudo mais. Foi até uma matéria no Globo Esporte. E no dia da corrida, as palavras assim que ficaram em minha mente, né, da mãe dele falando, agradecendo, né, a Deus, agradecendo a gente do Abra por estar realizando um sonho dela e também da família e do filho naquele momento. E que a gente continuasse assim, realizando, né, através do nosso trabalho, o sonho de várias outras famílias. Foi aí que deu estralo, né? Poxa, é isso, eu estou no caminho certo, o caminho é esse, né? A gente lida com os sonhos das pessoas e aí o nosso trabalho, né, é realizar o sonho das pessoas. Você mencionou o Desafio Abra, né? Na realidade, você é a coordenadora do Desafio Abra e ele é um workshop para estudantes de arquitetura. Qual é o intuito de vocês com esse desafio? Qual é o intuito e, assim, como é que ele funciona? O Desafio Abra, ele é um workshop para estudantes de arquitetura para elaborar, para desenvolver o projeto arquitetônico, né, de construção ou de reforma de uma instituição social. E o principal objetivo é levar os estudantes a vivenciarem na prática, né, uma experiência profissional, coisa que na faculdade você não tem muito. E aí a gente une isso deles com a necessidade de uma instituição social de poder reformar o seu espaço ou até construir a sua sede, levando os estudantes a viver também uma realidade que talvez eles não conheçam, que é essa parte fazendo eles entenderem que, na verdade, a arquitetura é para todos. A essência da arquitetura são as pessoas. Então, não pode ser segregada, só assim, direcionada a apenas um grupo, né? E aí, o objetivo é esse, na verdade, engajar os meninos e fazer eles entenderem, né, que, na verdade, são profissionais em formação. Desde então, eles saberem qual o principal objetivo, qual é a essência
da arquitetura. Ampliar os horizontes dele. Exatamente. E o workshop ele dura um mês. E aí são 2 fases. A primeira fase, que no caso são os primeiros 15 dias, a gente divide eles em equipes e eles conhecem a instituição da vez, é uma instituição por workshop. E durante esses primeiros 15 dias, as equipes elas vão desenvolver uma solução para o problema encontrado na instituição, seja de reforma ou construção. Depois desses 15 dias, né, para passar para a fase 2, eles apresentam a uma banca com profissionais de arquitetura e representantes da instituição a solução. Né? Cada equipe apresenta a sua respectiva solução. E é escolhida uma que mais abraçou o problema, né, a necessidade da instituição. E aí, na segunda fase, é desenvolvido o projeto executivo, que é onde entram os detalhes, né, para poder o projeto ser executado. Outra coisa muito importante é que vai ser executado. Uma das coisas que a instituição, que a gente pede da instituição é que realmente seja executado. E levando os estudantes, né, a ter o primeiro projeto executado antes mesmo de ter se formado. E levando eles também a se engajarem para captar recursos e a instituição ter condições de executar. Então, eles projetam e vão ajudar a instituição a executar aquilo que eles idealizaram. Muito legal. Eline, muito obrigada pela conversa. Obrigada. Espero que o Abra continue aí ajudando muita gente. Obrigada. Se você tem interesse de se envolver com algum desses projetos ou aprender mais sobre como empreender nessa área, entre em contato com o Porto Social através do telefone 3132-2190. Você também pode ficar por dentro das programações e eventos de todos os projetos mencionados aqui através do Instagram. O programa fica por aqui. Foi muito bom ter você com a gente para juntos ampliarmos nosso conhecimento. Até o próximo!